Boa noite, pessoal. Agora aqui no Facebook. No YouTube a gente coloca depois e aí fica disponível lá, porque o ao vivo não funcionou, não deu certo. Mas o importante é a gente compartilhar a mensagem hoje. Domingo passado, esse horário, a gente estava lá no templo e hoje tem que ser por aqui. Todo mundo se cuidando, cada um em casa, obedecendo, seguindo as recomendações. Nossa agenda foi suspensa, teve que ser suspensa, né? Algumas coisas que já ficaram aí para trás, não teve como a gente não atender as recomendações e vamos adiante, né? Vamos em frente, é uma oportunidade a gente ver por aqui. Não montamos nenhuma equipe para ir para o templo, transmitir o culto lá ao vivo, exatamente para preservar as pessoas também, porque mesmo um número pequeno de pessoas, o risco ainda continua. Mas que Deus nos abençoe, Deus nos guarde, cada um que está aqui junto com a gente também, para a gente não ficar tanto tempo sem se ver e poder se ver por aqui mesmo. Então, o que a gente faz com os nossos planos? Tendo que ficar em casa, quanta coisa planejada, programada já para essa semana que passou e não foi possível a gente fazer. E aí a gente fica perguntando, né? Como é que vai ser? Como que a gente vai resolver o que foi adiado, o que foi suspenso? Como que a gente remarca? Como que a gente refaz tudo? Quando que isso vai acabar? Quanto tempo isso vai demorar? Então a gente não sabe, né? Mas a gente tem que confiar e obedecer e fazer o que a gente está fazendo, diminuir a circulação pela rua das pessoas que infelizmente ainda não entenderam, orar para que elas entendam e aconselhar e orientar também. Se você conhece alguém, tem alguém perto que não está seguindo a recomendação, você pode dar um toque, você pode falar e ajudar, porque isso protege todo mundo, né? E a semana, olhando bastante coisa, porque a gente fica em casa, o tempo aumenta para ficar acompanhando as notícias e tanta coisa que a gente vê, algumas bem absurdas, né? Vocês também devem estar acompanhando. E casamentos cancelados, festas de formatura, reuniões, conferência, aniversário de igreja, tanta coisa suspensa e o pessoal até chateado, frustrado, mas a maioria entendendo quanto isso é necessário, quanto isso é importante e o quanto isso tem que fazer. No nosso caso, como igreja, não tivemos o culto de oração quarta-feira passada, não tivemos ensaio do coral, não tivemos o chá de bebê, né, da Maidá e do Pierre, do bebezinho Eliakim, que está a caminho. Não pudemos ter ensaio das equipes de louvor, não pudemos ter escola bíblica hoje de manhã, e hoje à noite é por aqui mesmo. Teríamos a eleição e a posse da nossa diretoria e liderança, também está adiada e suspensa para quando a gente voltar. Então, em princípio, até dia 31 de março, mas pelo que a gente vê das autoridades e do governo, pode ser que demore mais um pouco, né? Mas eu volto à pergunta que eu já fiz antes, que é a mensagem que a gente vai compartilhar hoje. O que a gente faz com os planos que foram cancelados, com os planos que ficaram só na ideia de fazer e não foi possível fazer? Eu quero ler um texto bíblico aqui, em Provérbios capítulo 16, verso 1 e verso 9, que diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E o versículo 9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então o que a gente faz com os planos? O que a gente faz com a vida? Como é que continua essa coisa toda? As preocupações, os medos, os temores que tanta gente tem com relação ao vírus, a vir, a alcançar a gente. Continua fazendo planos. O texto está dizendo: o coração do homem pode fazer planos. Continue com seus planos. Eles precisam continuar. Me lembro do profeta Jeremias, no capítulo 29, quando alguns profetas estavam falando para o povo
olha, vocês vão embora, vocês vão sair do cativeiro, vai acabar. E Deus então fala com Jeremias e ele transmite essa palavra de Deus ao povo dizendo, olha, fiquem na casa de vocês, plantem, façam planos, continuem a vida porque não é agora que vocês vão retornar, não é agora que as coisas vão terminar. E então vem o famoso e tão conhecido texto ali do verso 11 em diante, eu bem sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então os planos de Deus para o povo era de futuro, de paz, de esperança, não era de mal, porque aquela situação ia passar. E eu penso que é igual agora, essa situação também vai passar. A gente também vai sair disso. Também vamos deixar para trás uma experiência transformadora, que vai mudar algumas coisas na vida da gente. Já tem mudado, né? Então, continue fazendo seus planos, mas sem ansiedade, sem querer saber se eles serão possíveis ou não. Faça os seus planos, tenha seus planos. Não fique desesperado, não fique sofrendo, não fique perdido, né? Perdida, sem ansiedade, mas com fé, com esperança. Não deixe de fazer planos, porque a vida não terminou, a vida está continuando. E nós estamos descobrindo algumas coisas. Esse confinamento dentro de casa, a gente vai percebendo quantas coisas no dia a dia nem notamos, nem percebemos. Então continue com seus planos, pense nos seus planos, tenha a expectativa de que eles podem acontecer, não fique desesperado, não fique nervoso, não fique complicando as coisas, apenas tenha seus planos, faça seus planos. O coração do homem pode fazer planos, embora aqui o texto seja condicional, né? Pode fazer, mas nem sempre esses planos vão acontecer, mas pode fazer. Não é para deixar de fazer planos, é para a gente, cada dia, orar a Deus, conversar aqui com a família, você aí onde você está, se você tem que sair para trabalhar, não foi dispensado, no seu trabalho, com os devidos cuidados, você vai exercer a sua função, que tem que ser feito, principalmente se você é alguém da área da saúde ou de alguma área essencial, a gente precisa de você, a sociedade precisa de você também, então os planos precisam continuar. Não é para abandonar os planos, é para saber que eles terão um tempo para acontecer e que não é o tempo de enterrar, de esconder e de achar que tudo terminou. E aqui o texto de Provérbios continua dizendo que, além de continuar fazendo planos, uma outra coisa que a gente precisa perceber nesse momento em que muitos planos tiveram que ser adiados e esperar um pouco, é que Deus sempre tem a resposta certa. A segunda parte do verso 1, mas a resposta certa vem do Senhor. Então Deus tem a resposta certa para as coisas. Nós precisamos ficar atentos, prestar atenção, entender qual é a nossa parte nisso tudo, cada um olhando para a sua casa, olhando para a sua realidade, mas entendendo que a resposta certa vem de Deus. Deus sempre tem uma resposta certa para tudo, né? Então, a gente precisa lembrar que Deus tudo vê, a nossa fé no futuro, por causa da resposta que Deus sempre tem, ela é sempre certa. Eu não sei o futuro, mas Deus sabe. Então, por isso que Ele tem a resposta certa. Ele sabe o que é amanhã, Ele sabe o que é depois, e a gente tem que ter essa esperança, que Ele está cuidando da gente, lembrando das próprias palavras de Jesus, em Mateus capítulo 6, né? Não andeis ansiosos, Deus cuida de todas as coisas, Ele cuida dos pássaros, das flores, dos lírios do campo, e cuida da gente. Então essa preocupação, ela é real, não é para a gente fazer de conta que ela não existe, sim, vem preocupações, ficamos apreensivos, mas nós sabemos que Deus tem uma resposta certa, a resposta correta, a resposta eficaz e boa vai vir sempre de Deus, é o que o texto bíblico está dizendo. E depois, por último, você continua fazendo seus planos, você sabe que Deus sempre tem a resposta certa, e o verso 9 vai dar para a gente a terceira parte desta mensagem,
que a gente precisa dar os passos na direção de Deus. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então os nossos passos devem ir na direção de Deus. Vamos dando os passos naquilo que sabemos é de Deus, é o caminho de Deus. Um piloto de avião, por exemplo, numa tempestade, voando sem nenhum contato visual com algo que ele possa discernir, o que quer que seja, porque a tempestade é muito forte, ele tem que confiar nos instrumentos, o que o avião está mostrando para ele. E ele precisa acreditar que o que está revelado ali, naqueles instrumentos de altitude, de velocidade e tantas outras coisas, ele precisa confiar. Porque se ele for querer se guiar pelos olhos dele, ele vai ter problemas e vai ter muitas dificuldades e colocar a própria vida e a vida de muitas pessoas em risco. Então ele confia naqueles instrumentos do painel do avião. Nós precisamos confiar e olhar e saber que os nossos passos são dirigidos por Deus. E precisamos dar esses passos na direção de Deus, no que Ele já tem revelado, na sua palavra, na experiência, em bons conselhos, em boas orientações, não em palavras alarmistas, desespero, o povo sem noção, né, que a gente tem visto por aí, infelizmente, mas o ser humano é assim também, nem todos querem dar esses passos na direção de Deus. E eu penso e oro por aqueles que têm os seus planos que precisaram ser suspensos e ficarão suspensos, e só Deus sabe por quanto tempo, mas tenha esperança. A gente está orando por você, estamos orando juntos, temos irmãos e familiares e gente que a gente ama e conhece que tinha muitos planos, e esses planos vão ter que esperar mais um pouco. Então é importante nós lembrarmos que os nossos passos precisam ser na direção de Deus. O texto bíblico está dizendo isso. O nosso coração traça o caminho, traça a rota, né? Mas os nossos passos são dirigidos por Deus. Então vamos dar esses passos na direção de Deus. Vamos pensar na vida da gente. A gente vem andando por onde? Os nossos caminhos estão sendo para qual direção? Talvez é a hora de você pensar se tem alguma coisa na sua vida que precisa de um jeito, precisa arrumar, e é o tempo que você precisava agora, através dessa situação que era para resolver. Então, vamos pensar um pouco nisso, que passos nós precisamos dar na direção de Deus. E Deus é amor, Deus é perdão, Deus é reconciliação, Deus é reconhecimento, admissão de que precisamos, a partir de nós, mudar alguma coisa, né? Então, perdoar, ajudar, dar atenção, aquietar-se também, por que não? No dia a dia a gente fala muito, fala demais às vezes. Eu sou, às vezes, bem cobrado, e aqui em casa esses dias de confinamento têm sido importantes para isso, para eu aprender a ouvir algumas coisas que no dia a dia eu ouvia, mas não ouvia, né? Ouvia, mas não obedecia, entre aspas, e tem sido esses dias importantes para isso. Para eu também perceber, eu não sou perfeito, tem muita coisa que eu faço e que eu não presto atenção. Então esse tempo tem me ajudado a dar esses passos na direção de Deus, na direção de ouvir um pouco mais sobre mim mesmo e de prestar mais atenção nas pessoas e de me aquietar, e de falar menos, ouvir mais, observar mais, prestar mais atenção nas pessoas e nas coisas. Por isso que o Salmo 46 diz que ainda que aconteça um monte de coisa, que a terra se mude, que os montes se lancem por meio dos mares, que aconteçam guerras e uma série de situações, ele começa dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e depois lá no final ele vai dizer: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Então, em meio a qualquer crise, é importante a gente se aquietar, acalmar o coração, sossegar, entender que tem muitas coisas que estavam acontecendo e a gente não estava prestando atenção. E é hora da gente prestar atenção. Não quero ir pelo lugar comum,
pelas frases e por nada disso, mas pela realidade, o que é verdade, né? A gente poder parar para pensar um pouco e dar os nossos passos na direção de Deus, aquietando o coração, confiando que verdadeiramente esse tempo vai passar, e enquanto ele não passa, a gente vai caminhando e vai dando os nossos passos na direção daquilo que importa, daquilo que Deus está mostrando para nós, mostrando para a gente. Então, que esse texto bíblico você guarde no seu coração hoje, que é a nossa mensagem, Provérbios capítulo 16, verso 1 e verso 9. Continue fazendo seus planos, você pode fazer planos. Mas como que eu vou fazer planos? Não posso fazer nada, eu estou trancado aqui, não posso sair. E não deve mesmo sair se você não precisa. Mas não é para jogar no lixo os planos. É para reordenar, readequar talvez, ou só aguardar, só esperar. A resposta certa vem da onde? Vem de Deus. Ele sempre tem a resposta certa. E a gente precisa esperar, e a gente precisa saber se a gente confia nele, eu confio, e que você confie também, que ele vai dar a resposta certa para todas as coisas vão achar os seus lugares depois. Precisamos deixar um pouco de lado o desespero, trocar o desespero pela paz. Hoje de manhã nós falamos disso. Então, troque o desespero pela paz. Aquela paz que Jesus deu, e as coisas vão encontrando o seu lugar, e Deus vai dar a resposta certa sempre, e que os seus passos sejam na direção de Deus. Que você dê os passos na direção de Deus. Ele dirige os seus passos. E esses passos vão nos levar para uma reflexão mais real, menos corrida, menos apressada. Perdão, reconciliação, atenção, silêncio, ouvir mais, falar menos. Tanta coisa que a gente não observa muito e é tempo de observar. Então, que Deus abençoe essa palavra, abençoe no nosso coração aquilo que Ele tem para nós. Acalme o seu coração, sossega a sua alma. Se você está como o salmista, naqueles momentos de aflição, que ele se perguntava: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? É bom saber que o cuidado de Deus, que o apoio da família, dos amigos, ainda que não tenha jeito de um abraço presencial, de uma conversa, de um bate-papo presencial, a gente pode fazer isso aqui, mas agora com uma razão talvez mais eficaz, talvez mais necessária, porque no dia a dia a gente troca mensagem, não larga o celular, e às vezes é até motivo de discussão, é motivo de o pessoal brigar, ficar de mal, porque quer atenção e fica o dia inteiro no celular. É hora de agora a gente saber que isso tem uma utilidade talvez melhor, mais necessária e adequada do que a gente faz no dia a dia, para a gente poder conversar, para a gente poder trocar ideias, saber que a gente não está sozinho, mesmo de longe a gente está perto, e a gente vencer o propósito da internet, né? Quando ela foi criada, diziam que ela foi criada para aproximar os de longe e distanciar os de perto. Então agora é tempo da gente alinhar isso aí, né? Aproximar os de perto e continuar aproximando os que estão longe. Então vamos seguir adiante, vamos em frente, com fé, com esperança. Dê uma palavra de fé para alguém, de esperança para alguém. E eu repito, não é para tapar o sol com a peneira, não é para fazer de conta, só para ter que dizer alguma coisa, né? E existe uma grande diferença em ter que dizer alguma coisa e ter alguma coisa para dizer. Então tem alguma coisa para dizer de esperança, de afeto, de amor, de interesse. Eu pedi ao pessoal da igreja que se lembre daqueles irmãos e irmãs que moram sozinhos, que levam a vida inteira deles sozinhos. Na igreja eles estão abraçados, eles estão em comunhão, eles estão cuidados, mas quando eles voltam para casa, eles fecham a porta e eles estão sozinhos. Nós estamos orando por eles, conversamos uma vez ou outra, mas eles sempre estão sozinhos.
E agora eles não podem nem sair, não tem nem como sair, ir para a reunião presencial da igreja, do culto, sair para o seu trabalho, ou sair para ver pessoas, fazer visitas. Então é bom a gente lembrar desse pessoal, irmãos, irmãs, amados, queridos nossos, que precisam dessa mensagem, precisam dessa ligação, precisam desse interesse também. Isso é importante, tá bom? Então, nós vamos orar, eu quero orar, agradecer a Deus por esse tempo que a gente pôde passar juntos, e vamos para uma semana de mais aprendizado, de mais informações, sabendo que tudo realmente há de ser resolvido no seu tempo, na hora certa. Na quarta-feira, no horário do culto de oração, nós também vamos compartilhar uma mensagem e vamos avisando como será, se será aqui no Facebook ou um vídeo gravado, algo assim. Vamos aprendendo também a encontrar o melhor caminho, tá bom? Então vamos orar, se você quiser orar e você desejar. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, porque você está aqui, que você atendeu a esse chamado, esse pedido de reunião, né? Eu posso ver aqui o pessoal comentando, colocando aqui as suas mensagens, suas participações. Então, Deus abençoe cada um. Oremos ao nosso Deus. Pai, obrigado por esse momento que o Senhor nos permitiu, para a gente poder matar um pouquinho da saudade e da falta que é estar no templo, mas a igreja continua aberta, porque a igreja é o seu povo, é o corpo de Cristo. A igreja é formada pelas pessoas, e onde quer que as pessoas estejam, o Senhor está com elas, o Senhor está com a gente. E hoje em especial, não nos reunimos em um só lugar, mas nos reunimos em muitos outros. Onde quer que esteja um lar, onde quer que esteja uma família da igreja e de outras tantas igrejas também, ali o Senhor está, ali está também a comunhão, a graça e o amor do Senhor sobre nós. E nós pedimos que as tuas misericórdias sejam sobre nós, uma vez mais, ao terminar desse dia, dessa noite, amanhã também, nesta semana. Abençoa cada um, ó Deus. Se alguém está aflito, preocupado, acalma o coração. Se alguém está sofrendo porque seus planos foram complicados, adiados, suspensos, e não se sabe quando vai se ter uma resposta, eu peço ao Senhor que acalme esse coração, esses corações, e dê a certeza da fé, da esperança em Ti, somente em Ti, porque do Senhor sempre virá a boa resposta, e nós confiamos e prosseguimos confiando nisso. Abençoa o Teu povo, e que o Teu grande amor como nosso Pai, e a graça de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, e a comunhão, a direção, a presença do Teu Espírito Santo, seja com cada um, onde quer que esteja, hoje e para sempre, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe. E quarta-feira, então, com a graça de Deus, às 8 horas da noite, horário do nosso culto de oração, a gente se vê outra vez.